Enquanto eu vou arrumando aqui, abra sua Bíblia no texto que fala sobre o Ministério de Jovens. Vocês estão rindo. Deixa eu começar bombasticamente com vocês. Não existiu ministério de jovens em grande parte da história da igreja. Começou mais ou menos nos últimos quase 100 anos. Tinha sim ministério infantil, não como a gente concebe hoje, mas algum tipo de educação, inclusive rabinos ensinavam as crianças a memorizar a Torá. Depois dos 13 anos a criança era tutorada, mas o ministério de jovens que nós concebemos hoje, ele tem menos de 100 anos. Ele começa de um movimento nos Estados Unidos, que eu entendo que é provavelmente para alcançar aqueles adolescentes que agora estavam tendo um gap geracional mais marcado. Começa por volta de 1940, com ministérios, muitas vezes em escolas, em faculdades. E isso depois migra da para eclesiástica para dentro da igreja, porque a igreja quis começar também a alcançar esses adolescentes e jovens, que é um ótimo sentimento para ter. Só que essa é uma estratégia nova. E talvez considerando a nova realidade que a gente está. Se você voltasse aí 300, 400, 500 anos, sim, jovens continuavam sendo tolos, continuavam querendo avançar, essa faz parte do coração do jovem. Mas a continuidade entre pai e filho, e neto e assim por diante, até profissional, era muito grande. A tecnologia, os avanços universitários, a delegação do ensino, trouxe um gap geracional muito grande entre os adolescentes e jovens e seus pais. E nisso, ministérios que quiseram entrar nessa parte e tentar alcançar esses jovens. Ótimo. O problema é que não existe ministério de jovens em nenhum lugar da Bíblia. Por que vocês riram quando eu falei para você abrir a Bíblia onde fala sobre o ministério de jovens? Porque a gente sabe. Mas só para aliviar a sua consciência, abra a sua Bíblia no texto que fala sobre EBD. Abra a sua Bíblia no texto que fala sobre o ministério de homens ou de mulheres. Se tem textos, obviamente, que falam sobre mulheres discipularem mulheres, homens treinar homens, jovens sendo ensinados, mas nós não temos na Escritura essa coisa quadradinha que nós concebemos por ministério de jovens e nós entendemos hoje. E a realidade é que é algo quase cultural. É quase como se a igreja estivesse incompleta se não tivesse o ministério de jovens. Não sei vocês, mas eu já recebi pais que chegam à igreja e a primeira coisa que eles perguntam é: tem ministério de jovens? Tem ministério de adolescentes? E eu entendo o coração deles. Eles querem que os filhos, obviamente, tenham boas influências, que eles sejam ensinados, e tudo isso é maravilhoso. Mas a postura é: tem ministério de jovens? Tem, chama-se culto dominical. Como assim? A gente colocou várias questões que eram para ser auxiliares e tornamos elas absolutas, como se uma igreja não fosse completa se não tivesse um ministério de jovens organizado como nós entendemos hoje. E a pergunta que eu quero fazer hoje, que eu quero trazer, eu quero vir mais na negativa com vocês. Eu quero abalar vocês e pensar: por que a gente precisa de um ministério de jovens? Vamos dissolver tudo? Não, não é isso. Mas que nós estamos tão acostumados a assumir que precisa ter, que eu quero que você pergunte: se tem, para quê? Porque se não há uma boa justificativa para quê, será que precisa ter? Agora, como nós vimos, especialmente Provérbios, a Bíblia fala sobre os jovens e seus desafios particulares. Na Bíblia, a gente consegue ver, e até na nossa própria experiência, e ao analisarmos sociologicamente essa idade, é uma idade de grandes transições. De uma mudança, muitas vezes, de uma tolice para a necessidade de sabedoria. E isso é percebido pela Escritura. Tanto que, se você quer xingar alguém na Escritura, você chama do quê? De criança, de meninão. Porque a criança ela é imatura. A gente concebe a criança como aquela coisa áurea e pura. Na Escritura, a criança normalmente é colocada em termos de maturidade.
Cristo traz uma conotação de humildade depois. Mas, de forma geral, a Escritura entende que o jovem precisa de sabedoria. E que há muitos desafios nessa época. Desafios profissionais, desafios, né, relacionais, desafios, né, a gente sabe, hormonais hoje em dia. Então, parece ser prudente investir nessa faixa etária. E a palavra-chave aqui qual que é? Prudente. Porque prudência é uma coisa que a gente vai precisar aprender, porque ela é diferente de comando. E essa é a grande distinção que eu quero trazer para vocês. Então a mensagem que nós vamos trabalhar hoje é essa: fogo no parquinho, perigos e benefícios do Ministério de Jovens. E perceba que eu quero trazer essas duas coisas. Há perigos. E vocês muitas vezes não percebem. E eu quero trazer um alerta para vocês. Mas há benefícios que vocês precisam utilizar melhor, para que vocês possam minimizar os perigos e melhorar os benefícios. E isso chama prudência. Prudência é você analisar a situação antes de você agir. É você considerar vantagens e desvantagens. Você ponderar se no final aquilo vai ser mais benéfico ou não. E a prudência não pensa só daqui 5 anos. A boa prudência deveria pensar, se eu começar o ministério de jovens hoje, isso talvez vai impactar gerações seguintes, será que daqui 150 anos isso vai ser bom? A gente nem pensa na década que vem, quanto mais 150 anos. Mas eis vocês aqui, assumindo o ministério de jovens, porque mais ou menos 100 anos atrás alguém começou. A prudência nos ensina que quando nós vamos fazer algo que não exige, que a Bíblia não exige, que não há um mandamento direto, que nós não podemos comprometer o essencial. O que é adicional não pode ferir o essencial. Senão o adicional tem que ser tirado. E nós precisamos evitar erros grotescos, que eu vou mencionar vários aqui, mas queremos ter sabedoria para evitar erros sutis, que parece que é indiferente, mas que vai crescendo e crescendo e crescendo, e lá no fim tem resultados grotescos. Então é isso que eu quero trazer para você. Né? Não vai ser uma mensagem positiva, porque como vocês viram, não tem um texto para pegar e para expor para vocês sobre o assunto. Eu acho que nem uma mensagem temática dá para falar que é. É mais um workshop. O que eu quero trazer é alguns alertas e algumas vantagens para a gente pensar se a gente vai ter, como nós vamos fazer. Eu quero ver 4 áreas em particular com vocês sobre o ministério de jovens. E aqui eu estou pensando em ministério de jovens e adolescentes. Normalmente, na sua igreja é junto ou separado? Jovens? Levante sua mão se é junto. Levante sua mão se é separado. Ok, a maioria é separado. Boa parte junto, acho que uns 60% separado. Aplica-se basicamente para ambos, porque também não tem na Bíblia o versículo do ministério de adolescentes. Vamos trabalhar unidade, culto, discipulado e família. Unidade, culto, discipulado e família. Então vamos começar com unidade. Agora sim, abra sua Bíblia, se você assim desejar, em Efésios 4, de 1 até 6. Efésios 4, de 1 até 6. Lembra que eu expus ontem em Efésios 4, de 7 até 16, que na verdade é a continuação desse texto. Né? Lá Paulo fala como nós alcançamos a unidade, né? Eu usei o termo coeso, um time coeso. Aqui Paulo fala da unidade que nós já temos. Não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Deus é e Cristo fez. Ou Deus fez em Cristo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por, e aqui vem a expressão certa que a gente chama a atenção, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu amo Efésios. Para mim é uma das cartas preferidas que briga bastante com Hebreus. Fico dividido.
Mas o ponto de Efésios, como nós vimos hoje, é que a graça de Deus traz paz. E em Efésios 2 ele começa com a realidade que Cristo Jesus, ao romper o véu do templo, que era a sua carne, ele pega dois povos inimigos, judeus e gentios, que se odiavam, e torna um só corpo. Há uma só fé, há um só corpo, há um só Deus. Daí o que vem o Ministério de Jovens e faz? O Ministério de Jovens ruim, ele reforça o gap geracional. Ele investe na divisão das gerações em vez de promover integração. É muito comum jovens, quando a igreja tem um ministério de jovens, acabar se envolvendo somente com jovens. Eu quero fazer uma pergunta sincera. Quem de vocês aqui tem um relacionamento de amizade com uma senhora ou um senhor da igreja acima de seus 60 anos? Levanta a mão. Isso foi encorajador de ver. Mas é a realidade que, na maioria das vezes, boa parte dos jovens não conhecem os senhores da igreja. Não se relacionam com as senhoras da igreja. Ou se relacionam, é uma coisa muito, às vezes, superficial. É uma coisa muito distante. É uma coisa, muitas vezes, que precisa ser forçada. Jovem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive o privilégio de fazer o estágio lá na igreja do pastor Mark Dever. E lá no estágio, uma das coisas que eles encorajavam era: nós estamos dando aqui um cartão de metrô para que você vá visitar outros membros da igreja, em especial pessoas fora da sua faixa etária. Eu, assim, pode não parecer, mas eu sou tímido. E eu normalmente não sou aquele cara do primeiro movimento de, né, oi, como você está? Tudo bem? Lá vou eu, né? Vamos tentar. Eu tive a bênção de conhecer a Betsy. Betsy era viúva de pastor. Olha, Deus é gracioso e providencial. Eu, aquele desejo de ser pastor, fui na casa dela tomar um chá, obviamente. E eu comecei a conversar com ela sobre... Perguntei para ela, né, como que é ser esposa de pastor? Que recomendações você daria para, né, como eu trato a Aline, como eu devo pensar? Gente, naquela hora de conversa, eu tive mais sabedoria ministerial do que eu poderia ler em muitos livros. E vocês, jovens, normalmente perdem isso porque vocês pedem mais conselho para os seus amiguinhos, que são tão tolos quanto você, do que por aqueles que já passaram por isso. E às vezes mais de uma vez. Eu quero encorajar que o bom ministério de jovens, ele trabalha para fechar esse gap que a nossa cultura gerou. Deve ser na contramão. Ser na contramão de ministério de jovens é você integrar jovens adolescentes com os senhores e senhoras da igreja. Morreu uma senhora da igreja, o ministério de jovens tem que ir em peso para o funeral. Hoje, assim, tudo que eu falo é pós-pandemia. Traz profissionais, senhores, para falar sobre criação de filhos para os jovens que estão recém-casados. Ou para falar sobre a vida de profissional para os adolescentes. Envolva os líderes, os senhores, os diáconos mais idosos, os pastores da igreja. Às vezes eu tenho a impressão que muitos jovens querem falar, aqui é o meu ministério, vocês, pastores, vocês velhos não tocam. A gente faz aqui as nossas regras. Meu ministério e minhas regras. Envolva os pastores e líderes. Porque se a gente fomentar o gap, como que Tito 2 vai ser cumprido das senhoras mais velhas discipularem as moças? Eu quero incentivar isso. E a segunda unidade que nós queremos preservar é a unidade, muitas vezes, dentro do próprio ministério de jovens. Porque jovem adora uma panela. Com pipoca, sem pipoca, mas é muito, e a gente falou bastante sobre isso, né, nas perguntas e respostas, é muito comum você ter aqueles jovens que têm melhor condição financeira saírem para o rolê e ignorarem aquele jovem que não consegue sair.
Não consegue, não tem recursos e tudo mais. Enquanto o sentimento cristão devia ser outro. Nós podemos tirar da nossa abundância para abençoar aquele que não tem. E chamar ele para ir. Mas ele vai ficar envergonhado. Se você fica envergonhado de receber graça, meu irmão, você esqueceu que você é cristão. Receber graça é o que você faz todo dia. Ou, muitas vezes, você tem aquele grupinho de interesses que às vezes se reúne para uma boa coisa. Não, eu quero estudar relação ciência e fé. Ou eu quero estudar criação de filhos, homeschooling. Ou eu quero estudar política. Ou, eu gosto de futebol. Ou eu quero jogar videogame. E que não tem problema em si, mas aquilo vai crescendo e crescendo, ao ponto de que aquilo se torna o seu ciclo de contato absoluto. E o que eu vejo em muitas igrejas, e eu vejo até aqui na conferência de jovens, e aqui vem a lapada para vocês também, para todos os anos, eu quero desafiar vocês, se você vê um jovem, é que a gente está na pandemia, e tudo atrapalha na pandemia, mas se você vê um jovem sentado sozinho e almoçando sozinho, é o seu dever como cristão integrá-lo. E seu dever como conferencista fiel também. Porque o nosso coração tem que ser assim. Porque Cristo foi assim conosco. Nós estávamos lá, sozinhos, inimigos de Deus, todos estranhos, perna de pau. Só que se a gente ignora aquele que é diferente de nós, que parece estranho, o que a gente está falando é que eu não entendi ainda como o Evangelho transforma meus relacionamentos. Então, se há aquele jovem mais tímido da sua igreja, e você normalmente é o cara mais extrovertido, porque introvertido só faz amizade quando o extrovertido adota ele, basicamente. Adota ele. Chama ele para a roda. E eu não estou falando contra você ter seus amigos, aquelas pessoas que você vê mais, ou um grupo que discipular dentro dos jovens, isso não é o problema. O problema é que seu coração não pode estar só nisso. Porque se está só nisso, e não está alcançando aqueles que são diferentes, você precisa pensar o Evangelho melhor. O segundo texto que eu quero ver com vocês é em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Primeira Coríntios 10, 16, 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia aqui no 11:20, do Senhor que comeis. Paulo, em 1 Coríntios 10 e 11, ele começa a concatenar vários assuntos, né? Tem até véu no meio, tem idolatria, mas tem um tema que liga os dois, que é a ceia. A ceia do Senhor é a expressão de unidade da igreja. Nós, em épocas pré-pandemia, compartilhávamos um só pão, porque nós somos um só pão em Cristo, somos um só corpo em Cristo. A simbologia de partir o pão e ir pegando um pedacinho, ela é pedagógica, ela não precisa ser necessariamente feita, mas ela é pedagógica. Porque ilustra que nós não temos vários pães, nós somos um só corpo. E daí Paulo fala, olha, quando vocês estão se reunindo como igreja, vocês não estão ceando porque vocês têm divisões entre vocês. E agora Paulo une aquela unidade que a gente falou com a reunião dos santos, quando vocês se reúnem no mesmo lugar como igreja. E o ponto que eu quero trazer aqui é que existe na reunião dominical do povo de Deus, no dia do Senhor, onde o povo aliançado em membresia, compactuado um com o outro, se reúne para adorar a Deus, ouvindo sua palavra, lendo sua palavra, cantando sua palavra, orando sua palavra e vendo sua palavra nas ordenanças. Existe algo mais significativo de qualquer outro ministério que a igreja possa ter. Porque quando o corpo se reúne, o Espírito se faz presente no templo que é a própria igreja. O culto dominical é o culto
da igreja. Se você tem culto de jovens, eu não vou brigar com a terminologia, mas você precisa entender que fundamentalmente o seu culto não é o culto de jovens. Que o seu culto é o culto dominical. Que a reunião dos jovens não pode substituir o que é o essencial, que é o culto dominical do povo reunido. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes gera um sentimento nos jovens, mesmo que a gente não ensine isso. Essas coisas não são ensinadas. Essas coisas começam a transparecer por hábito. Que no sábado é o culto cool dos jovens que tem guitarra, e no domingo é o culto dos velhos que tem hino. Ou de manhã é o culto dos senhores, que tem só hino e órgão, e à noite é o culto dos jovens, no domingo, porque tem bateria e tal. E a gente divide a igreja por música. Ô Senhor, tem misericórdia. Toma cuidado se esse sentimento cresce no seu coração. O culto dos jovens, ou a reunião dos jovens, tinha que ser um esquenta, basicamente. Um esquenta domingo. Vamos aquecer nossos motores aqui, jovens, para a gente chegar no domingo e cantar mais forte. E estar junto com a igreja ainda melhor, preparados. Só que muitas vezes o que acontece é que a reunião dos jovens, se o culto é de manhã, vai acabar 3 da manhã, que o pessoal está comendo pizza ainda. Daí chega o jovem lá, pondo o sapato, com ramela nos olhos. E por outro lado, olha assim, também é meio libertador. Se o culto da igreja é o de domingo, sua reunião de jovens não precisa ser um culto. Você não precisa adotar o paradigma do culto que eu falei, que tem esses 5 elementos, né, de ler a palavra, cantar a palavra, né, ouvir a palavra na pregação, orar a palavra e ver a palavra. Aliás, você não deve ter ceia e batismo no culto de jovens. Amém? Você pode pensar em outras formas pedagógicas. Você pode ter fóruns. Você pode ter bate-papos. Você pode sair para comer uma pizza. Você tem mais flexibilidade. Você não precisa repetir o domingo no sábado. Alguns vão dizer que isso é mais sábio. Eu não quero, assim, não tem mandamento bíblico aqui, é prudência. Só que você precisa ser prudente. Se você vê que fazer a mesma programação do domingo está levando os jovens a acharem que aquele é o culto deles e não o do domingo, talvez seja prudente para você mudar um pouco aí. E outra coisa, meus amados irmãos, é que muitas vezes o que acontece é que o culto de jovens, ou a reunião dos jovens, ele vai se apresentar como aquela coisa cool, como uma coisa legal, e ela vai oferecer iscas para pegar os jovens, que normalmente a gente não vai ter no domingo, porque o domingo é chato, e daí a gente começa a ter um culto que é mais voltado para o entretenimento. E é o que aconteceu na história do Ministério de Jovens e Adolescentes. Ele começa com um ímpeto evangelístico, daí vem a geração MTV, e ele começa a virar mais entretenimento, banda, luz, parede preta e coisas assim. Daí vem um movimento de evangelização criativa e começa a ter teatros. E, essencialmente, teatro, um show, eles não são problemáticos. O problemático é quando isso que você oferece, como aquilo que vai trazer os jovens para a sua igreja, você vai ter que sempre oferecer isso, porque a isca se torna um alimento. Aquilo que você usa para atrair, você vai ter que usar para manter. E eu sei disso por experiência. Porque quando eu era adolescente jovem, aquela faixa lá dos 16 aos 21 anos, eu organizava festa na igreja, na reunião dos jovens. Porque a gente queria atrair e ganhar os jovens. E vieram muitos. Quando parou, sumiram todos. E até hoje minha consciência se pesa. Porque aqueles jovens que a gente levou lá, em vez de a gente falar de Cristo, a gente falou de como legal a gente era. E aquelas pessoas voltaram para o mundo. Em uma situação pior do que vieram. O seu ministério de jovens, ele entretém bodes ou ele alimenta ovelhas? O que leva ao nosso próximo ponto, discipulado. Discipulado, nosso texto é 1 Timóteo 4, de 7 a 10. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas.
Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Paulo, eu discordo um pouquinho. Eu preciso do exercício físico, Paulo. Mas vamos lá. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Ah, sim. Porque tem a promessa da vida que agora é e de há de ser. Fiel essa palavra, digna de interpretação. Ora, é para esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo quanto temos posto a nossa esperança em Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E daí ele vem para Timóteo e fala para Timóteo ser o quê? Padrão. Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja padrão. Eu pensei que eu tinha colocado no slide, eu não coloquei. Veja o versículo 12. De 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Se eu perguntar para você, quando o restante da igreja olha para os jovens e o ministério de jovens, eles veem vocês como padrão de amor, fé, pureza, procedimento, palavra. Logicamente, Paulo está aplicando isso ao chamado pastoral de Timóteo, mas o desafio aqui é que, por Paulo ser desprezado por ser jovem, ele precisa ser ainda mais exemplo. E eu acho que se aplica ao ministério de jovens, onde nós muitas vezes acabamos sendo desprezados. Eu não sou mais jovem, mas eu vou me incluir aqui. Nós acabamos sendo desprezados por sermos jovens, e nós precisamos ser ainda mais exemplos. Só que como eu digo o nome da mensagem, normalmente é fogo no parquinho. Muitas vezes nós não somos exemplo nessas coisas. Só que o ministério de jovens, que é conforme o plano de Jesus, precisa trabalhar especialmente para este fim. Nós temos uma oportunidade de treino aqui boa, que deve ser aproveitada, que não deve ser desperdiçada em entretenimento vazio. A gente tem a oportunidade, com o Ministério de Jovens, suplementar as aplicações que a palavra de Deus dá. Muitas vezes, às vezes você pode ter um Ministério de Jovens, por exemplo, que a reunião é baseada em como aplicar aquilo que o pastor pregou no domingo para a vida do jovem. Mas a ideia é que, se você tem esse grupo, que tem as necessidades específicas e os desafios específicos, seja grupo de mulher, de homens, ou de jovens, ou de crianças, o seu chamado é capacitá-los nessas áreas específicas. Porque se a reunião de jovens é basicamente a mesma coisa que o culto dominical, ou a de mulheres ou a de homens, para que dividir? E você também tem, na reunião de jovens, uma oportunidade de treinamento. Quantos pastores não começaram, muitas vezes, ensinando para os jovens? A sua mocidade. É uma ótima oportunidade do perna de pau começar a ser treinado. E vocês serem pacientes. E para isso, ao mesmo tempo, nós temos que abaixar as expectativas, de, por exemplo, se não for a pregação tal, não pode. Por outro lado, nós também temos que parar de ter expectativas baixas dos jovens e adolescentes. Para de infantilizar os seus adolescentes, os seus jovens. Porque o professor dele, no ensino médio, não está. O professor da faculdade não está infantilizando ele. Está socando conteúdo que ele nunca tinha ouvido, que não está preparado para lidar, não tem armas cristãs para se defender, porque a gente, no Ministério de Jovens, tratou ele como uma criança. E se você vai treinar, o meu clamor para você é sim, você pode abordar outros assuntos, você pode abordar desdobramentos do Evangelho, mas não tire o Evangelho do centro. Não torne a reunião dos jovens sobre sexo. Parece que vai pregar os jovens, vamos falar sobre sexo.
sobre redes sociais agora, ou sobre política, ou sobre ciência. Essas coisas têm seu lugar, mas quando isso se torna o centro e não o evangelho, não o amor por Cristo, você vai perder esses jovens. Porque o que mantém o jovem na igreja é a conversão. E é por isso que você precisa depender do Espírito e pregar o evangelho. Porque bodes saem da igreja, é normal. Ovelhas podem se desviar, mas voltam. Então, quando você vai abordar a temática com os jovens, trabalha os fundamentos. Trabalha Cristo. Faz esses jovens serem apaixonados por Cristo Jesus. Porque mesmo que o professor da faculdade fale uma coisa que, sabe, não bateu, parece que abalou a fé, se aquele amor por Cristo Jesus está lá, aquele amor vai segurar em meio à tempestade. Porque vai ser um amor buscando entendimento. O caminho contrário raramente é feito. Porque quando o jovem não tem amor por Cristo, quando ele chega com o entendimento do professor, aquele entendimento vai gerar e reforçar outros amores. Prega o evangelho. Não assuma que todos no seu ministério de jovens e adolescentes são convertidos. Especialmente se você tem bastante filho de crente. Porque a gente assume que o cara cresceu na igreja, ele ouviu o evangelho, ele conhece o evangelho. E foi por isso que em 2008 eu comecei a Voltemos ao Evangelho, porque isso é mentira. Porque a igreja assumiu que todo mundo era evangelho e partiu para aplicações de como ter sua família melhor, como ser um bom profissional, como ter vitória. O evangelho ficou esquecido e precisou haver um clamor e um movimento de Deus, que começou no mundo inteiro, para lembrar que o evangelho precisa ser o centro. Que a gente não pode assumir o evangelho. Você precisa trabalhar também santificação pela fé. O problema é que muitas vezes até ministérios de jovens são evangelísticos, mas daí quando chega na parte da santificação, é pelas obras. É assim, não, você é crente, ok. Você não pode beber, fazer sexo, é uma listinha de coisas, aquela ética de normas, que o Thiago Guerra bem nos apresentou. Mas não tem aquele encorajamento que é motivado pelo evangelho. Se Cristo o resgatou da imundícia do pecado, por que você vai querer se render de novo à pornografia? E sim, trabalhe temas de vida cristã. Trabalhe domínio próprio, trabalhe sobre sexo, trabalhe sobre vícios, trabalhe sobre abusos. Pegue momentos da atualidade, mas trabalhe sobre uma perspectiva do evangelho. Aproveite nesse tempo de tantas transições e coloque uma boa cosmovisão nesses jovens. Ensina sobre criação, queda, redenção, consumação. Ensina sobre família, ensina sobre trabalho. Ensina sobre como o conhecimento universitário, o científico, a busca pelo entendimento da criação. Ensina sobre política, pelo menos o básico. Né? E como diz aquele meme, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe tudo, é porque a gente é burro. E é verdade. Então, assim, ensine o básico, você não precisa ser o suprassumo. Você pode ensinar só alguns fundamentos, e isso já vai ajudar. Por outro lado, o grande desafio de hoje do Ministério de Jovens, especialmente do Ministério com adolescentes, é a apatia emocional, espiritual. A gente está numa geração apática, depressiva e ansiosa. Gente, pelo menos quando eu era mais jovem, assim, ninguém precisava ficar me forçando a ir para a igreja. Eu ia para a igreja porque eu queria. Para mim, essa foi minha história. Eu fiquei na igreja quando meu pai saiu porque eu quis Cristo, eu quis aquela juventude, eu ia para toda a reunião. Ninguém precisa falar, você precisa se relacionar com outros jovens, né? Hoje em dia, parece que os pais têm que falar, vai se relaciona, fala oi. Porque a gente está numa geração tímida e apática. E para isso, muitas vezes, você vai ter que tirar essa apatia. E por mais que eu concorde com a frase, né, eventos, evento, e eu não quero que sua programação de jovem seja fundamentada nos eventos, você pode usar eventos para trazer momentos de comunhão e integração. Você pode utilizar eventos de uma forma que esteja alinhada com os valores da Bíblia, onde não é sobre entretenimento, mas não tem problema nenhum rir junto. Não tem problema nenhum sair para jogar futebol junto.
Não tem problema nenhum, não é culto, lembra? Não tem problema nenhum vocês saindo fazer um acampamento e terem só um devocional. Né? Parece que vai ter acampamento, parece que precisa ser uma conferência fiel jovens, que tem 3 palestras de manhã. Não precisa. Porque amizades são importantes. É lógico que a gente não quer tirar e esvaziar a palavra, só que a gente pode ter momentos de treinamento intenso e momentos de diversão juntos, de comunhão, de aprofundamento de relações, especialmente nessa geração de adolescentes que cada vez mais estão distantes e a tecnologia, a apatia, o entretenimento têm separado eles. Meu último ponto, família. Ainda para Timóteo. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As pesquisas sobre o ministério de adolescentes nos Estados Unidos estavam terríveis. Mais ou menos 75% dos adolescentes de ministérios de adolescentes perdiam a fé quando entravam na faculdade. 3/4. Eu não acho que esse é o número do Brasil. Eu tenho a impressão que, graças a Deus, nosso número não é tão grande. Graças a Deus. Mas Christian Smith, que é um sociólogo cristão, em que ele estudou a fé intergeracional, ele percebeu que o fator mais decisivo para a fé e manutenção da fé, não ter o abandono da fé nos adolescentes e jovens, sabe qual que é? Pais cristãos que vivem a vida cristã comum. Que não é só de domingo, é todo dia. Mas não precisa ser um avivamento todo dia. São pais cristãos, são cristãos mesmo, que oram juntos. E esse é o fator, de longe, mais decisivo. Isso, para os pais, é uma boa notícia. E uma péssima notícia. Porque a maioria dos pais, o que eles fazem? Delegam para vocês, jovens, a responsabilidade da fé dos filhos. E vocês falam, não, vou matar no peito. E daí ele se desvia. Quem é o culpado? O Ministério de Jovens. Por um lado, nós não queremos segregar os pais, mas envolvê-los. Especialmente na faixa etária dos 13 até os 21, que eu acho que no Brasil ainda é uma faixa etária que está muito sobre a autoridade dos pais. Então, envolva os pais. Às vezes é simples, às vezes você pegar e mandar uma mensagem no WhatsApp para eles, olha, nesse sábado vai ter reunião, nós vamos trabalhar esses assuntos, gostaria que você estivesse orando por nós. Né? Seu filho precisa de carona, ou você pode trazer seu filho e pegar mais uns 3, que normalmente acontece. Mas não deixe os pais isolados. O que normalmente acontece é que os pais meio que jogam o filho lá, sábado à noite livre. Não façam isso. Envolva os pais, porque a responsabilidade é deles, em última instância. Vocês são um suplemento. Por outro lado, nós temos uma geração de órfãos, e agora com a pandemia, de órfãos de verdade. Uma geração, especialmente aí de meninos e também de meninas, mas que não foram ensinados como ser homens e como ser mulheres. Que não foram ensinados como ser um profissional. Que mal foram ensinados como trocar um pneu. Trocar um disjuntor. Arrumar o chuveiro. E você pode utilizar que você vê esse déficit e chamar aquele macho alfa da sua igreja para ajudar os homens a serem como Cristo, não como ele. Você pode, muitas vezes, com o seu ministério de jovens, tentar suplementar aquilo que culturalmente a cultura não está mais ensinando. Que muitos pais, às vezes também não cristãos, também não estão. E para terminar, porque está vermelho ali já para mim, acho que é o primeiro vermelho que eu recebo. Não é não, é mentira. A pergunta que eu quero fazer para a gente é, até que idade vai o Ministério de Jovens? Sua igreja tem limite de idade para o Ministério de Jovens? Levanta a mão. É complicado no Brasil. Nos Estados Unidos, você tem Youth Ministry, que é adolescentes. Você tem College Ministry, que é de faculdade, terminando nos 21. No Brasil, a gente assume que a pessoa é jovem até ela casar. E você tem pessoas com quase 40 anos
Jovens. Não, você é um adulto. Tudo bem, você se relaciona mais com solteiros, isso não é problemático em si. Mas o que eu acho que a gente acaba gerando, por consequência, é a ideia de que nós podemos postergar nossa maturidade como ser humano até a gente casar. Que você continua jovem, 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 irresponsável, até você casar. E a gente tem que chamar todos a responsabilidade. A entender, não, você agora é um adulto que contribui para a sociedade, que deve se portar como adulto, que deve liderar a próxima geração. Mas eu sou solteiro. Paulo também. Jesus também. Isso não significa que ele não pode participar do ministério de jovens e discipular muitos mais jovens, adolescentes e tudo mais. Mas significa que a gente precisa parar para pensar o que a gente quer dizer quando é ministério de jovens. Quem a gente quer alcançar, com que propósito? E eu não tenho resposta, é só para bugar a mente de vocês mesmo. Porque vocês precisam pensar se vocês querem ter ministério de jovens na sua igreja. E vocês precisam pensar o que é um ministério de jovens bem-sucedido. Se o ministério de jovens desse tudo certo, qual seria o resultado final? Se você não tem essa resposta rápida, você precisa parar e pensar. Porque talvez você está simplesmente fazendo algo que sempre foi assim, na cultura da sua igreja. Você está trabalhando sem alvo, e você provavelmente está atirando para todo lado e gerando muitos perigos, caindo em muitos precipícios e não percebendo que você tem na mão a oportunidade de ser prudente, de analisar as vantagens e desvantagens, de não comprometer o essencial, de evitar erros grotescos e sutis. Então a pergunta que eu deixo para vocês, meus amados jovens, é: o ministério de jovens da sua igreja vai ser fogo no parquinho ou vai ser bênção para a sua igreja? Vamos orar? Cristo, ajuda-nos. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas sem sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, todos nós. Somos gratos porque temos em Cristo Jesus uma infinidade de sabedoria acima de sabedoria. Ensina-nos, pedimos com fé. Amém. Amém. Obrigado, Vini. Palavra boa. Tem um monte de pergunta para você aqui. Rapaz, Está na roça. deve ser só coisa fácil. Não, tem umas coisas tranquilinhas aqui. Você vai tirar de letra. Amém. Você está bem preparado para isso. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui, Vini, é a seguinte. Uma pessoa, ela entende que realmente é uma dificuldade dos jovens de buscar a amizade nos mais velhos, né? E ter esse estímulo. Mas ela sente também resistência dos mais velhos ao interagirem e criar essa amizade, né? Como que você age assim, quando você está sentindo resistência dos mais velhos em receber você, em ter amizade contigo? É verdade isso, tá? É bem comum isso, aliás. Muitas vezes, porque eu acho que o gap geracional da nossa época é tão forte que já tem um sentimento de oposição entre jovens e senhores e senhoras da igreja, porque os jovens parecem que... E eu estou nesses 35 anos aqui e eu já começo a sentir isso. Parece que o jovem quer mudar tudo que eu considero importante. A música que eu gosto, o estilo que eu gosto. Então você começa a... E eu entendo, vocês gostam desse estilo. Eu gosto de outro. O que os dois precisam entender é que nós amamos Cristo mais do que isso. Então, aos meus senhores e senhoras, eu peço que entendam isso também. O que eu sugeriria para o jovem fazer? Porque eu acredito que você deve sim tomar a iniciativa. Por quê? Porque é o que o Evangelho nos exige. Cristo tomou a iniciativa, então nós tomamos a iniciativa também, motivados pelo amor dele. Em vez de você, posso ir na sua casa, ou você gerar situações onde vai gerar embaraço ou dificuldade para outra pessoa, você assume todos os ônus. Então, por exemplo, posso te ajudar a fazer compras? Estou precisando de ajuda? Eu posso ir no supermercado com você, te ajudar a carregar sacolas, ajudar a levar até a sua casa, ajudar a subir os 3 andares do prédio sem elevador que você tem? Eu posso pagar um café para você? Vocês saem uma vez aí para ir no Starbucks ou no McDonald's, você gasta 30, 40 reais fácil.
Você vai na padaria, paga um pingado para o Zé, para o senhor Zé, para a dona Bertrudes. E ela vai ficar tão feliz, porque na verdade é isso que eles gostam mesmo. Se você oferecer um Starbucks, eles vão falar, que é isso, né? A gente complica demais. Então, assim, esses movimentos, você pode ainda receber não, tá? Você pode convidar até para ir almoçar na sua casa e receber um não. Mas persevere. Entendeu? Persevere. Às vezes já chega, se você percebe que esse tipo de comunhão um pouco mais, né, de proximidade não está dando certo, ao final da igreja, toma um primeiro passo. Vou pegar aqui o exemplo. Né? O meu exemplo foi assim. Né? Eu quis conversar com ela, podemos tomar um café, ela me convidou para a casa dela, começamos a conversar sobre, né, com a Betsy, sobre ministério pastoral e tudo mais. Mas você pode, muitas vezes, olha, eu estou em dúvida sobre profissão. Como que o Senhor pensou sobre isso quando você estava escolhendo? Né? Ou eu estou com tanta dúvida sobre, né, casamento, e o Senhor está casado há 45 anos. Como que foi? O que eu posso aprender? Coloque eles no lugar que eles estão, de sábios, de experientes, de maduros. E você no lugar de aprendizado. E eu acho que ele vai ficar feliz mais do que vocês imaginam. Eu acho que muitas senhoras, especialmente senhoras e senhores que vivem sozinhos, se você falasse pode visitar, levar um bolo, gente, para você pode ser algo que vai ser só uma coisa, para eles pode ser algo que eles vão lembrar até o fim da vida deles. Amém. Ô Vini, ainda um pouquinho nessa linha, mas você como coordenador da conferência sabe que daqui a pouco o Thiago Guerra vai falar sobre isso. Mas pensando agora no culto, né, desse gap geracional, dessa diferença, como que a gente pode trabalhar para o culto ser um culto que comunica para os mais velhos e comunica para os mais jovens? Tiago Guerra, cadê você? Eu acho difícil isso, falar de forma abrangente, assim, porque vai ser muito de igreja para igreja. Porque hoje em dia, por exemplo, tem muitos adultos que eu acho que não se importam mais de ter um estilo worship, por exemplo. Talvez os senhoras e senhoras se importam. Algumas igrejas fizeram, né, de ter 2 momentos de louvor no culto, onde o momento de hinos mais tradicional, momentos de música com banda. É errado? Não. Parece sábio? Eu acho que não, mas não é essencialmente errado. Mas uma das coisas que eu acho e aqui eu acho que, na verdade, vocês jovens precisam entender, é que vocês são os intrusos. Se alguém chegasse na sua casa e começasse, no seu quarto, e começasse a trocar todas as coisas de lugar, você ia ficar muito incomodado. É você que está fazendo isso na igreja, que eles estão há muito mais tempo. Você precisa reconhecer isso. E eu quero encorajar vocês a achar alegria em cantar hino. Gente, a minha igreja canta basicamente hino. A gente canta algumas músicas mais modernas, mas quando eu falo modernas, é mais década de 90, tá? E eu que sou o coordenador de música, então. Mas, gente, a primeira música que a gente cantou aqui na conferência foi a De Todas as Tribos, que é uma música que eu acho que muitos senhores e senhoras conhecem e gostariam de cantar. E eu acho que vocês cantaram super bem, vocês conhecem também. Tem músicas que impactam as 2 gerações que talvez é interessante trabalhar elas. E eu quero encorajar vocês, quando for ter um hino, conheça o hino. Cante com força o hino. Acho que a gente perdeu um pouco que a ideia do louvor no Novo Testamento é edificação. Não tem-se nada sobre estilo. Não tem-se nada sobre instrumentos. Né? Você não tem tocai ao Senhor no Novo Testamento. Você tem cantai. O foco do Novo Testamento é que o canto da igreja comunitária, congregacional, é um momento de edificação e não só de adoração. É quando você canta verdades do Evangelho para o Senhor, mas você também encoraja o seu irmão do lado. E eu tenho certeza que muitos senhores e senhoras vão ficar alegríssimos quando verem vocês cantarem Sou Feliz com Jesus com todo o seu pulmão. Então conheçam os hinos.
Sabe, a gente precisa parar de, eu só gosto das músicas da época worship. Cara, canta Castelo Forte. É com o órgão, canta Castelo Forte. Não tem a bateria, canta Castelo Forte. E daí, obviamente, algumas coisas podem ser introduzidas com muito cuidado. Né? Na igreja foi assim, quando introduziu o carrom na igreja, deu um pepininho. Hoje tem carrom e ninguém se incomoda. Porque a gente também, né, precisa respeitar a música antiga também. Por um lado, você não quer transformar todo o hino em marchinha, que é o que acontece quando põe bateria no hino. Né? Se o cara não, e aqui eu tenho certeza que vai ser muito diferente, mas muitas vezes o cara não sabe tocar e fica basicamente marchinha, e o hino que era reflexivo vira, tipo, festa, meio, sabe? Não! Então, não, ao atualizar, não desrespeite o espírito do hino. Uma das coisas que eu encorajo bastante na igreja é cantar a capela. Então, muitos dos últimos estrofes na igreja a gente canta só vozes, porque esses são os instrumentos. Então, a gente tenta trazer coisas novas, respeitando os mais antigos, tenta misturar. Eu sempre tento ter uma coisa do Inário, alguma coisa mais moderna. A gente tem aí quase 2000 anos de inódia cristã. Por que você vai ficar só com 2 décadas? Que pobreza. Que pobreza musical. E revela um pouco do coração também quando se fala, um hino é muito chato. Você não está falando do hino, você está se revelando só, né? Sim. Falei ontem à tarde sobre isso. Vini, tem uma pergunta aqui de uma moça. Ela diz assim, eu sou mulher e lidero o Ministério de Jovens da minha igreja. Eu tenho muita dificuldade e também não acho que isso é correto. Como que eu posso lidar com isso? Porque os homens não estão se apresentando para a liderança. É comum. A forma mais drástica, e aqui, gente, muitas respostas que a gente dá aqui em perguntas e respostas não tem assim diz o Senhor. É prudência, sabedoria, são conselhos. Você tem que orar e colocar diante do Senhor e falar com a sua liderança. Ok? A responsabilidade é sua. A gente está dando algumas coisas para você pensar. O ponto mais extremo seria, acaba com o Ministério de Jovens e forme um grupo discipulado de mulheres. Esse seria o mais extremo. Vocês homens não querem? Então tá bom. É o melhor? Não sei. Pode ser que chegou a tal ponto na sua igreja que talvez seja isso que tem que fazer. E daí, fala, pastor, você precisa pegar um homem da igreja e começar a discipular eles, para que eles possam crescer um pouco e assim liderar também os jovens. Outras formas é você ser um pouco paciente também, entender que talvez você esteja num momento onde você não tem tantos líderes, você clamar ao Senhor, inclusive na reunião de jovens. Senhor, envia-nos, né, um jovem maduro que espelha Cristo, que possa nos ajudar a liderar esse ministério. Entendeu? Isso já vai, né, dando aquele incômodo, né? Senhor, traz maturidade para esses jovens homens que precisam liderar, que vão ser cabeça de suas esposas. Por outro lado, muitas vezes, se é um incômodo muito absurdo para você, você pode assumir uma posição de liderança organizacional e delegar o ensino para o pastor, ou os presbíteros, ou homens da sua igreja. Entendeu? Se você acha que você, na sua consciência, está numa posição que é desconfortável você ensinar, você pode fazer isso. Por outra instância, eu vejo Priscila, né, ensinando Apolo, junto com o seu marido. Então eu não acho que nesse contexto informal, e tem irmãos que podem até discordar de mim, irmãos que eu amo, nesse contexto informal, é ruim você ensinar alguma coisa. Mas eu concordo que o padrão criacional é o homem liderar. E a gente quer ir para essa direção. Então, você não precisa parar tudo porque não está agora, mas temos que caminhar rumo a essa direção, entendeu? Então, eu acho que a melhor recomendação que eu daria é você chegar e conversar com o seu pastor. Pastor, isso não está legal. Eu quero ajudar a liderar esse processo até a gente ter um outro que possa nos liderar, mas eu queria a sua ajuda também para que a gente possa começar a pensar mais seriamente sobre isso. Uma outra questão aqui, Vini, é a seguinte. A pessoa expõe a seguinte situação. Na minha igreja é o contrário. Por a gente ter um bom culto, ter um culto bem consolidado, os jovens não sentem necessidade de se reunir um outro momento para um estudo juntos, interação entre eles. Como que eu posso lidar com isso, incentivá-los a ter esse momento? Vamos lá, o ponto mais extremo, por que você precisa? Entendeu? Talvez você não precisa.
né, a igreja que eu estagiei, Capitol Hill, a idade média era 25 anos, da membresia da igreja, 25 a 30 anos. No Brasil seria basicamente um grande ministério de jovens. Mas eu só tinha um culto dominical. O que eu acho que você pode incentivar são relacionamentos de discipulado. Se o culto é tão abençoador que não há necessidade de ter uma outra reunião programática, e vocês não têm necessidade, mas vocês estão alimentados pela palavra, você pode começar discipulados um a um, ou começar um grupo pequeno, de estudo temático, né? Por exemplo, vamos estudar o livro sobre apologética juntos, né? Para a gente conseguir responder na faculdade. Então, tente situações que são suplementação. Quando eu falei que não é obrigatório, é isso. Você não precisa ter um ministério de jovens estruturado, com culto e tudo mais, para ter uma igreja saudável. O que você precisa ter, que a Bíblia recomenda ter, é o culto e relações de discipulado, relações intencionais de encorajar uns aos outros, de ajudar uns aos outros. Todo o meio é prudência. EBD é prudência, reunião de mulheres é prudência, reunião de homens é prudência, reunião das senhoras, reunião dos senhores. E a gente divide todo mundo, né? Pode ser útil, mas a gente não precisa ter. A igreja não teve por séculos. E, vocês estão aqui porque a igreja sobreviveu. Então, meu conselho seria, se você sente necessidade, se você quer, comece relacionamentos discipulados, voltados a isso, e, né, faça amizades. Agora, pode ter outro problema aí, que é certa apatia. Então, daí você tem que ver, né, de relacionar com outros jovens. Né? Se um jovem novo chega e ninguém está indo até ele, né, e normalmente um outro jovem vai para recebê-lo, daí você pode ter jovens que o culto é forte, mas eles estão apáticos na fé também. Não estão assim, operosos em querer discipular e buscar e evangelizar. Daí sim, talvez, pensar em algo seja interessante, porque mesmo com um culto forte, você tem uma geração de jovens que está mais interessada, né, na teologia do que na vida cristã. Para a gente finalizar aqui, Vini, uma pergunta de uma pessoa que está lidando com uma situação que é a seguinte. Ela estava ali no ambiente de jovens e os jovens começaram a casar e agora ela não tem mais acesso a esses jovens. Né? Perdeu a amizade. Como que ela lida com isso? E talvez esse é o primeiro passo para que depois esse gap geracional se crie? É assim que ele começa, talvez? Começa assim mesmo. E eu vi isso na minha igreja. Infelizmente é bem comum. Acho que você pode chegar e falar, e aí galera, vai me abandonar mesmo? Vocês casaram e me deixaram aqui. Pode ser uma atitude. A segunda questão é que também você precisa entender que tem bastantes desafios nesses primeiros anos de casado. Para muitos jovens que não foram bem preparados, nesses primeiros anos, às vezes, tem muitas brigas, muitos ajustes sendo feitos. Às vezes não, graças a Deus, às vezes a coisa flui bem. Mas às vezes eles estão assim se acostumando e parece que, assim, sabe, não é que eles não querem se relacionar, mas está tão assim tenso, né, e sobrecarregados com isso que às vezes acaba acontecendo isso meio que sem eles se perceberem. Novamente, você pode tomar a iniciativa, convida um casal para ir na sua casa, certo? Vou ficar de vela. Meu irmão, ilumina o mundo. E normalmente, né, a outra solução, clame ao Senhor por um varão, por uma varoa, vem logo. Mas eu acho que tome atitudes, seja feliz que eles casaram, não gere remorso em seu coração. Eu acho que o problema é quando a gente vai e a gente, né, tem essa questão, estou sozinho, mas às vezes está com remorso, está com mágoa, está com sentimento de abandono. E às vezes pode ser real a dor que foi causada. Mas você não consegue ajudá-los se você não tratar o seu coração aos pés da cruz primeiro. Então faça isso, busque a Cristo, aconselhe-se com o seu pastor, se necessário, ou até peça para eles ajudarem, expõe sua fraqueza. Entendeu? A gente não precisa, às vezes, ser forte. A gente acha que só a força aglutina. Mas a compaixão e a fraqueza também aglutina. Porque a gente acha que a única forma de liderança e aglutinar pessoas é aquele cara que sabe que ele fala, gente, vamos no próximo sábado fazer isso, e as pessoas vão. Mas você pode muitas vezes aglutinar pela fraqueza, você pode chegar e dizer, eu estou me sentindo sozinha, estou me sentindo sozinho. Vocês podem orar por mim? Podem me ajudar? Eu estou passando por um momento agora que, né,
Eu não casei, estou me sentindo aqui, ainda não casei, eu não sei se eu vou casar. Estou feliz por vocês, mas eu estou confuso, eu estou triste. Vocês podem orar por mim? E é uma forma de vocês, né, dar o toque neles sem fazer piti. Obrigado, Vini. Você pode orar para encerrar esse momento para a gente? Senhor, como nós refletimos aqui, há tantos desafios nessa faixa etária, tantas oportunidades, Senhor. É um momento onde a grande energia, força, que se dissipa, Pai. Ajuda esses jovens a entender a necessidade que eles têm de aproveitar bem esses anos, porque o tempo não vai parar. O Senhor está levando a história para a consumação. Então ensina-nos, Senhor, todos, especialmente os jovens, a remir o tempo, para a glória de Cristo Jesus, para o bem da igreja, para a evangelização do mundo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.